Sandra é muito ocupada. Bom, então nós vamos ter algum tempinho, então nós vamos, primeiro eu vou fazer uma introdução para vocês entenderem o que é o Espiritismo, tá bom? Tá bom? Júlio? A senhora Dona? Benedita. Júlio, Benedita Regiane. e Regiane. Ana? Elisete. Não lembro de mais nada agora. Mas vamos lá. Para vocês entenderem, dentro do Espiritismo, nós temos alguns fundamentos que nós seguimos e que são, dentro da filosofia, são os fundamentos do Espiritismo. Então, nós temos aqui, por exemplo, os fundamentos básicos do Espiritismo, que são 5 fundamentos básicos. Só que toda base, todo fundamento, quando você vai fazer um prédio, você tem que, essa base, ela tem que se fincar em algum lugar. E na base de tudo isso daqui, a base é a ética e a moral. Essa letra, tá? A ética e a moral. Essa ética e essa moral, ela é a ética e a moral de Jesus. Tudo que nós falarmos aqui, de Deus, de Espírito, de reencarnação, hoje nós vamos falar de mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, isso daqui tem que estar dentro, fincado, essas bases, esses fundamentos, tem que estar fincado no terreno, onde que nós vamos chamar de ética e moral. O que nós chamamos de moral de Jesus, que para nós, então, são as leis morais. Tá certo? São as leis morais. Isso daqui é comum a todas as religiões. Então, tudo que nós falarmos aqui, ela é comum a qualquer religião. Então, por isso que o Espiritismo é uma religião natural. Não é mais uma religião, né? Então, como a católica, a muçulmana, qualquer outra religião. Não é mais uma religião. É uma religião natural. Ela não é uma religião, fundamentalmente assim, com dogmas, com livro sagrado, com rituais, não tem vela, não tem nada. A gente até estava falando no carro, né? O Espiritismo, ele não promete a salvação para você. Nem a religião fundamentada ela não tem padre, não tem nada. Então, o Espiritismo ele não te traz a salvação, não é a religião, não tem livro sagrado, não tem sacramento, não tem batizado. E se você for para o inferno, a culpa vai ser sua. Em princípio, sim. Né? Então, princípio básico? O princípio básico é esse aí. Porque nós trabalhamos, as outras religiões normais, elas trabalham com a verdade, que eles chamam de teologia, né? Que a teologia o estudo da verdade revelada por Deus. Dentro da doutrina espírita, dentro da nossa escala espírita, nós somos espíritos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, a verdade para nós não pode ser absoluta. A verdade para nós ainda é imperfeita, na nossa visão, como nós somos imperfeitos. Como Paulo falava, né? Se não tiver amor, eu nada serei. Quando eu era criança, eu pensava e agia como criança. Agora eu sou adulto, eu ajo e penso como adulto. Dentro da doutrina espírita, ainda nós somos crianças aprendendo a comer de colher. Então, todas as nossas verdades vai ser relativa ao nosso nível de conhecimento. Então, a doutrina espírita, ela é uma filosofia. E filosofia, como diz Platão, é amor ao saber. Filosofia, amor ao saber.
E o saber é o quê? Saber é ter conhecimento. E para ter conhecimento, logicamente, nós temos que ter... E o amor é aquela... Você querer muito. É ter paixão. Assim, eu amo. É coisa assim... Você procurar e vai na internet, vai pesquisar, vai ler. É amor ao saber, é amor ao conhecimento. Então nós temos isso de estudar, ver, pesquisar, perguntar. Se vocês podem perguntar à vontade. Se eu não souber responder, a gente vai atrás, vai em busca, vai procurar saber. Porque nem toda a verdade está conosco. Então eu tenho um pouquinho mais de conhecimento que vocês. Mas vocês não me podem pegar como base. Por quê? Nós somos imperfeitos. Né? Então, muitas comunidades espíritas falam assim, não, porque aquele médium, aquele professor, aquele expositor é melhor que um, melhor que o outro. Todos eles são iguais. Um explica de uma maneira, outro de outra maneira. As pessoas que estão mais aqui acostumadas com nós, eu sempre falo a mesma coisa aqui. Mas não é, parece que está falando de modo diferente e não está entendendo de modo diferente? A compreensão parece que não sai melhor? Então, por causa disso. Então, a filosofia a doutrina espírita tem um tríplice aspecto: filosófico, de ciência e de religião. Ciência porque tudo que nós vamos falar aqui é comprovado cientificamente. Se nós vamos falar de mediunidade, nós vamos falar de forças do pensamento, energias, ondas, né? Sentimentos, tudo que envolve a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Que esse aí é pelo pensamento e pelo sentimento. Né? Então, ciência. Então, ela tem uma base científica também. Então, a base do espiritismo é a ciência. Tudo pode ser pesquisado, analisado pela ciência. Então, Deus existe? Existe. Espírito existe? Existe. Reencarnação existe? Existe. Mediunidade, tudo isso daqui existe, está fundamentado em bases científicas. Ah, mas reencarnação não sei o que. Não, a reencarnação já foi comprovada. A mediunidade também já foi comprovada cientificamente. O ônus da prova se inverte. O ônus da prova começa a ser ao contrário. Não é aquele que não acredita que tem que procurar... aliás, aquele que não acredita é que tem que dar prova que não existe. Não é nós que sabemos, não é que nós... Você tem certeza que você crê que isso existe? Eu não creio, eu tenho certeza. É diferente, com bases científicas. Tá? Então, o ônus da prova vai mudar. Quem tem que provar é quem não acredita. Eu falo que existe a reencarnação? Existe. É provado cientificamente? É. Né? Então, o que é que acontece? Quem não acredita é que tem que provar que não. E as provas são muito mais para ter do que para não ter. Então, tem base científica. E religião. Religião é religare. Religare. Religare quer dizer uma ligação com Deus. Religar com Deus. Por causa da evolução espiritual nossa. Nós fomos criados simples e ignorantes de um certo ponto e temos nossa tendência de sempre, numa escala menor ou maior, ter uma direção para Deus. Esse é o nosso objetivo. O espírito começa em algum ponto por aqui, depois ele passa por várias reencarnações
várias reencarnações. Nesse sentido, ele não progride, mas ele pode estagnar. Mas de uma certa reencarnação para outra, ele pode subir um degrauzinho. Mas vai chegar um tempo em que nós vamos realmente subir, porque aqui nós vamos ser espíritos bons. Os bons espíritos, não existe hora para dizer. Os bons espíritos. Como nós estamos numa classificação inferior, ainda nós somos o quê? Imperfeitos. Então, nessa classificação imperfeita, nós temos muitos altos e baixos. O espírito ele nunca volta. Você passa de ano, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano. Você reprova. Você não vai voltar para o terceiro ano. Você vai repetir o quarto ano. Não é assim na escola? Eu reprovei 2 vezes na escola. Olha que vergonha, né? Na quinta série, porque eu estava colando, e o professor pegou eu colando e me reprovou. Né? Eu achei injusto, né? Mais feio ainda. Imagina. Feio, né? Colando. Imagina. Mas vamos esquecer isso, tá? O que acontece aqui é que quando você não retrocede. Então é que esse negócio, você reencarna em corpo de animais, não sei o que, isso não existe, tá, gente? Você sempre vai em busca da luz. A planta, ela sai lá da sementinha, não é assim? A planta sai de uma sementinha e vai aonde? Vai em direção aonde tem o sol, a luz. Nós somos a mesma coisa. Deus nos criou simples como uma sementinha. Para o nosso esforço procurar esta luz, como uma planta. Você vai aonde tem luz e vai. Então, por isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos procurando alguma coisa. A gente vai na igreja católica, vai na igreja onde tem canto, onde tem batucada, sei lá, alguma outra coisa, você acha bacana, você se afiniza, tudo bem. Se você já está aqui, também é uma religião, mas uma religião diferente, uma religião natural, uma religião com religiosidade. Né? Então, a religião e a religiosidade é diferente. E aí nós vamos em busca da luz. Combinado? Então, nos fundamentos básicos, nós cremos realmente num Deus. Esse Deus é único, é lógico. Se não fosse único, não seria Deus. Né? É soberanamente justo e bom. Se não fosse soberanamente justo e nem bom, ele não seria Deus. E é imaterial. Foge da nossa razão de compreensão do que é matéria. Certo? E criou o espírito na sua imagem e semelhança, como o espírito também é imaterial. Só que nós adentramos a matéria dentro desse corpo para nós, digamos assim, nos desmaterializar, sairmos, colocado como semente, e nós vamos ter que sair dessa semente. Um dia nós vamos ter que sair. Não é assim? As plantas vão ter que quebrar aquela casca e começar a se erguer o bracinho e começar a ir para Deus. Tá certo? Na reencarnação, esta é uma lei onde que nós passamos por várias etapas para nós aprendermos. Hoje, essa etapa, todos nós estamos aqui em Oizumi e todos trabalham em fábrica. Você trabalha em fábrica, né? Todos nós estamos aqui por algum motivo. E hoje, domingo, fresquinho, nós estamos aqui também para aprender. Então, reencarnação é isso. Troca de experiência. Ajuda mútua. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. É uma grande família. Você nasceu como filha, você nasceu como filho. E na outra reencarnação você vem como pai, você vem como mãe. E assim vamos trocando experiências. E a mediunidade que nós vamos falar então é esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Nós vamos falar então de sentimentos, de sentir. Sentir. E aí nós temos 2 tipos de sentimentos. O sentimento físico, é o físico, e o sentimento abstrato.
que é o sentimento físico? Você coloca a mão numa chapa quente, você vê que é quente, né? Você tem que tirar a mão porque está quente. Você sentiu calor. Ou sentiu frio. Então esse é o físico. Você escutou alguma coisa, uma música, está muito alto, você está sentindo alguma coisa que você percebe. Choveu, é um fenômeno natural, você percebe que é chuva. Nevou, você percebe, é um fenômeno natural. Então, físico. E o abstrato é uma coisa que você não pode ver, você pode sentir. Então, um espírito chega perto de você, você vai sentir o quê? Perfume, muitas vezes, né? Então, você não está vendo, você está sentindo. Então, perfume. Eu estou falando do olfato, então é o cheiro, que você também pode ser como físico. Mas também, no outro sentimento abstrato, pode ser medo. O espírito chega, não estou assim, né? Medo. Então você adentra a sala que você sente uma sensação ruim. Então, medo. Outro sentimento, amor, desespero. Então isso aí tudo é abstrato. Deu para entender mais ou menos? E o Espiritismo, para nós, é a terceira revelação. Revelar é tirar o véu. Revelar é mostrar alguma coisa de novo. Mostrar alguma coisa para você ir em frente, ir em busca. Aquilo lá é uma revelação. Uma coisa que ninguém sabia e de repente foi revelada. Como foi Moisés. Moisés veio com uma lei nova. E quando ele chega com as tábuas da lei, o pessoal está fazendo bezerra de ouro. Fala assim, não tem vários deuses, tem um Deus só. E nós temos que se harmonizar. Honrar nosso Pai, honrar nosso Deus, amar, não roubar. Isso não precisa estar escrito, né? Você vai roubar ou não vai roubar? Vai matar? Não está escrito. Então, veio como a primeira revelação. E Cristo, Jesus, o Cristo, ele veio como um divisor de águas. Tanto é que na história, você aprende na escola, antes de Cristo e depois de Cristo. Não é assim? Não é assim? Regiane. Quase sempre. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ele veio para marcar a história. Tá? E o Espiritismo, então, não veio destruir, como Jesus não veio destruir a lei de Moisés, mas sim dar-lhe cumprimento. Jesus veio mostrando que todo o resumo de Moisés, como ele fala na Bíblia, se resume em algumas coisinhas muito simples. Primeiro, amar a Deus com toda a força do teu coração. E ao teu próximo como a você mesmo. E o Espiritismo ele veio, então, dar continuidade ao que Cristo falou. Nós não vem destruir, mas sim explicar muito mais, relembrar o que Jesus nos falou dentro da ética e moral, e relembrar e explicar tudo mais que naquele tempo eles não poderiam suportar. Beleza? Vamos lá. Mediunidade, tipos e conceitos. Então nós vamos falar de mediunidade, sabe o que é mediunidade? Porque nós vemos na internet, né, quem procura sempre palestras na internet, cada expositor espírita ele vai falar uma coisa assim diferente. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse estudo nosso aqui, ele é baseado na Federação Espírita Brasileira. Esse estudo aqui foi estudado durante 6, 7 anos e foi feito assim, de maneira bem clara para entender. Muitas pessoas confundem, às vezes, confundem uma coisa com a outra. Mediunidade e médium é diferente. Assim como medicina e médico é diferente. Medicina é a ciência
que cuida de estudo para curar uma pessoa. Médico é aquela pessoa que tem a faculdade, ela vai na faculdade, vai na universidade, ter o quê? O conhecimento. Vai em busca do conhecimento. Certo? Então, tipos de conceito. Então, nós vamos ver alguns tipos de mediunidade, que são vários, nós vamos dar só uns tópicozinhos, senão isso daqui é um seminário, né? 6 horas, e vocês não vão me aguentar falar 6 horas. Então, nós temos só 1h20. E o conceito, bem rapidão. Vamos lá? Então, nós vamos usar esse livro aqui, que é o livro dos Médiuns e dos Evocadores. E ele foi publicado em 1861. Tá certo? Quem tem esse livro em casa? Livro dos Médiuns. A leitura é meio chatinha. Livro dos Espíritos, né? A Então, leitura você é para estudo mesmo. Livro dos Médiuns. Ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços onde pode encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segundo livro e o segmento do Livro dos Espíritos. Então, isso daqui é uma continuação do Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui. Certo? É continuação. Então, como eu estava falando lá, mediunidade e médium. Então, mediunidade, nós vamos encontrar na internet que fala assim, mediunidade é uma faculdade. Olha, mediunidade não é faculdade. Mediunidade é o quê? Fenômeno. Mediunidade é um fenômeno. Assim como é a chuva. A chuva é um fenômeno. Né? Então, você vê. Caiu neve, você vê. Deu um taifu aí, você viu, né? Que é taifu mesmo. Então, médium é aquela pessoa que tem o quê? Tem a faculdade. Então, mediunidade é o fenômeno. E médium é aquele que tem a faculdade. O óxido está ruim. Vamos lá. Então, tá certo? Entenderam aí? Está bem claro? Então, fenômeno. O que é fenômeno? Fenômeno é qualquer evento que se percebe fisicamente, né, ou que chama a atenção dos nossos sentidos. Qualquer evento observável. Como eu falei, né, a chuva, tal. Você sente o frio, você sente frio. Então é um fenômeno que você percebe. Então mediunidade é um fenômeno que você percebe que você, não é você que está falando, é outra pessoa. Você está sentindo alguma coisa, não é tua, é alguma coisa que está acontecendo ali. Tá? E faculdade, então ó, mediunidade é um fenômeno. E faculdade, o que é faculdade? É a capacidade de intelecto, a capacidade que você tem de conhecimento. Então você vai numa faculdade para ter o quê? Conhecimento. Você faz uma faculdade disso, faculdade daquilo, você vai adquirir a faculdade. Então, médium é a capacidade de intelecto. Faculdade é a capacidade de intelecto pessoal de dispor de conhecimentos específicos de forma acentuada. Ter a capacidade, autoridade, vai lá, mais um. Dá um cliquinho aqui. Não, na seta, filha. Na seta, filha. Não, a outra seta. A outra seta? Isso aí. Não, mais. Não precisa ali. É ali na seta. Espera. Não me deixe nervosa. Não, é aqui, filha. Auxiliar. Aí. Essa setinha aqui. Vai. Clica 2 vezes. Pra acabar? Não, vai. Clica. Isso, mais uma vez. Aí, mais uma vez. Capacidade, aí. Muito bom. Faculdade é a capacidade de intelecto pessoal Vou pedir minhas contas. de conhecimentos específicos de forma acentuada. Então ter a capacidade, ter a aptidão, ter a autoridade, ter a habilidade, ter um poder, ter um dom. Tá certo? Então, mediunidade é o fenômeno.
Médium é aquele que tem a faculdade da mediunidade. Tá bem certo, né? Vamos lá. Então, mediunidade é o fenômeno em que, aí está o completo, tá? Mediunidade é um fenômeno em que se percebe as manifestações de efeitos físicos, então efeitos físicos, né? Intelectuais, aí já é abstrato, ou impressionáveis, com algumas pessoas, com algumas, hein? Não é com todas. Então a mediunidade é com algumas pessoas, não é com todas, certo? Que algumas pessoas que possuem a faculdade, possuem a faculdade, possuem o dom, o conhecimento, de servir de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo dos espíritos e o nosso mundo reencarnatório. Está bem claro isso, tá? Isso está onde? Livro dos Médiuns. Se quer entender sobre mediunidade, nós temos que ir aqui, certo? Vamos lá. Então, está lá no livro dos Médiuns, pergunta 159, e fala que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em um grau qualquer, de intensidade, tira esse, até ficar certinho, é isso. Então, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em um grau qualquer de intensidade é médium. Então, se você sente, então quando nós estamos falando do quê? De sentimento. Se você sente a presença do espírito, seja lá físico ou abstrato, qualquer coisa que você sente que não é seu, então você é um médium. Tá? Vamos lá. Então, essa faculdade é inerente ao homem. Se você quer ser médium ou não quer, não interessa. Você vai ter ou não vai ter. Muitas pessoas assim, eu queria ser médium, né? Queria escrever um monte de livro, queria perceber, queria ver os espíritos. Eu não. Né? Queria ajudar, queria fazer isso, queria ser um médium de cura, queria. Mas nós temos o que nós merecemos, o que nós podemos. Então, Deus nos dá a carga para esse jumento aqui, porque o jumento consegue aguentar. Tá certo? Então, é inerente ao homem. Não é ele que vai escolher. Eu vou desenvolver a minha mediunidade. Você não desenvolve, o desenvolvimento da mediunidade vai ter que ser do quê? Do conhecimento. Então você vai desenvolver a mediunidade através do conhecimento. Perceber as influências, esse sentir, né, de influência dos espíritos. De um sonho, alguma coisa que acontece no dia a dia. Às vezes você chega atrasado, você não sabe por quê. Não pega a internet, você não sabe por quê. Pôr a culpa tudo nos espíritos, né? Não deu certo. Deu certo. Hoje não deu. É o obsessor. Então, é inerente ao homem. Tá certo? Olha, por isso mesmo, não constitui privilégio, não é privilégio você ser médium. Não é porque assim, não é porque eu sou médium, aí você se sente um doutor, né? Porque é faculdade, né? Você já tem uma faculdade. Eu sou médium. Nós estávamos falando do cara que tem um médium que te fala que sabe o dia que você vai morrer. Olha só. Um absurdo um negócio desse, né? Ninguém sabe. Ele adivinha. Ele adivinha. Ele adivinha. Né? Não, você está aí com uma coisinha preta aí na tua cabeça. Então o médium chega assim, você está com umas 3 entidades do teu lado. Carregado. Deu uma dorzinha, mas já passou. Agora o que acontece? No mundo espiritual, nós temos nossos amigos espirituais, nosso guia protetor,
é nosso guia, nosso amigo protetor. Nós temos alguns parentes que estão aí nos vigiando muito de perto. E também temos aquelas pessoas que não gostam muito da gente. Né? Eu não gosto daquele Júlio lá, não sei, né? Vou ficar de olho nele, passou na esquina, vou passar uma rasteira nele, coisa assim. Então é normal que se você tem uma faculdade de ver na espiritualidade, você vai ver realmente pelo menos uns 5. Sempre, né? 5, 6. Porque se tem 2 nos protegendo, tem mais uns dobro querendo passar uma rasteira em nós. Então, é balela o cara falar que só tem 3. Então, você pode falar pro cara assim, ó, pro médium, ó, então alguém tá chegando, vai chegar atrasado. Porque tá faltando gente aí. Tá certo? Então, não constitui o quê? Privilégio. Tá certo? E são raras as pessoas que não possuem. São raras. Quase todo mundo tem. Todos nós aqui tem esta sensibilidade de perceber a influência ou sentir do modo físico ou abstrato qualquer influência do mundo espiritual. Todos nós são raras, muito rara mesmo as pessoas que não têm casca grossa. Tá certo? Nem sonho, o cara não sonha com nada. Nem lembra que sonhou, não lembra nem o que comeu ontem. Então, que não possui, pelo menos, num estado um pouquinho, no rudimento. Então, são raras. Tá certo? Vamos lá? Então, pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Então, não está errado falar. Que a gente vê em palestras espíritas, fala assim, todos nós somos médios. Né? Pode-se falar isso? Pode ou não pode? Em termos podem. Né? Pode dizer. Né? Pode dizer, porque todos nós somos assim, mais ou menos médios. Então, os palestrantes falam assim, todos nós somos médios. Pode dizer. Quando tem uma palestra espírita, até nós podemos fazer. Agora nós estamos falando para católico, para evangélico, para budista até confia, né? Nós temos que ter uma certa reserva, né? Porque não é todo mundo que é médium. Não é todo mundo. São raras, muito rara. Se tiver uma pessoa que não é médium, não é todo mundo, né? Não é 100%. É 99,9%. Maioria. Então, pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Mas, né, usualmente, porém, entretanto, né, eu te amo, mas, né, vírgula. E o que acontece? Todos são médios, vírgula, porém, entretanto, vírgula. Eu te amo, vírgula. Mas, porém, entretanto, Falava assim, né? essa qualificação só se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica. Bem explicado? Então, todos são médios? Pode-se falar que todos são mais ou menos médios. Mas, entretanto, vírgula, só é médium que tem o quê? A faculdade mediúnica bem caracterizada, que produz aqueles efeitos patentes que você nota, que você vê, de certa intensidade, é intenso, é todo dia, toda hora, intensidade, e depende de uma organização mais ou menos sensitiva, uma faculdade ostensiva. Você trabalha com isso, você sente o espírito toda hora e tal, você sente. Então aí se torna, você tem que fazer, digamos assim, ter conhecimento do que está ocasionando.
você chega, não é TPM, né? Porque TPM não é mediunidade. Aquela senhora bonitinha, de cabelinho branquinho, bonitinha, de óculos, linda, maravilhosa, um amor de pessoa. Mas 5 dias no mês, ai. Isso não é obsessão, gente. Isso é TPM. Então, Mas depois, o que é? tem TPM depois? É. Dona Maria? Orgânico. Eu nunca tive, não deu tempo, não dava Eu não tempo. estou falando de você, filha. Não, eu estou respondendo aqui para Lúcia. Estou dizendo, as minhas obrigações eram tantas que não deu tempo. É. Tinha gente que dizia, nossa, você não sente cansaço? Eu digo, não dá tempo. Então a pessoa assim, estou com muito sono. Será que é mediunidade? Não, é que você não dormiu de Está dormindo um pouco. Por assim. e você relaxa, né? Você começa a abrir a boca. Abriu a boca lá, já deu a vontade de abrir a boca. Não é lá, abrir a boca também. Então, o que é? É uma organização, digamos assim, orgânica. Certo? Vamos lá? Aqui tinha um vídeo bacaninha, né? Tem internet. Aqui também tinha passar. outro. Aqui tem 3 vídeos aí que as pessoas estavam perguntando das mediunidades e tal. Eles, então, alguns palestrantes, inclusive, falavam assim, todos nós somos médiums. Então ele fala assim, todos nós somos médiums. Aí nós ia falar daqui, ó, falando que todos nós somos. Pode falar? Pode. Mas, na realidade, nem todos são. Tá? Então, É porque você não trouxe pipoca, por isso que não vai ter cinema. na próxima vez, alguém traz pipoca. Então, tipos de médium, né? Uma classificação. Então, nós podemos ter... A mediunidade se pode, sim, classificar por muitos, né? Mas nós vamos fazer uma classificação mais ou menos que está aqui, né? O próprio Kardec fala que vamos fazer classificação assim. São de efeitos físicos, de efeitos intelectuais. Tá? Então, médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como o movimento dos corpos, ruídos, que podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. Né? Os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos por ato da sua própria vontade. Então, aqueles que têm controle sobre sua mediunidade. Tá? Então, vai mover um livro, mover alguma coisa e tudo tá. Não vai dar tempo. Nós ia falar do fenômeno mediúnico, medioanímico e anímico. São 3 categorias. Fenômeno mediúnico é que tem a ação do espírito. Então eu vou mover esse livro daqui para cá, intermédio de um espírito. Então isso é uma faculdade mediúnica de efeitos físicos. Medioanímicos, onde que há uma intercolaboração das minhas forças psíquicas, do nosso próprio espírito encarnado, com o espírito desencarnado. Há uma comunhão, uma concentração de forças, onde que nós dois, com a minha força psíquica e a força psíquica do espírito, vai ter esse transporte aqui de efeitos físicos. Esse é medioanímico. Mediunidade, ação do espírito, medianímico, ação do espírito encarnado, juntamente com o espírito desencarnado, e o anímico. Anímico não tem espírito. O espírito que está agindo é você, com energia própria nossa, do nosso poder que nós temos como espírito. O seu espírito desencarnado pode? Ele é espírito. Nós também podemos. Podemos? Nós também somos espírito. Com uma condição, nós estamos encarnados. Que, para os parapsicólogos, fala que não é ação do espírito. Sempre é ação do espírito. Ou ele está desencarnado, ou ele está encarnado. É ação do espírito? É ação do espírito. Vai ser potencializado pela nossa força mental, pela nossa força
aí que entra a ciência. Nós não vamos entrar no caso aqui, senão a hora passa e a coisa fica. Então, mediunidade, fazer estamos falando de facultativo. Você quer fazer isso, né? Então você pega esse livro daqui para lá. Então tem anímico, medianímico e mediúnico. Alguma dúvida? Regiane? Tudo bem? Muito bom. Então, médios faculdades são os que têm consciência do seu poder e que produzem nos espíritos por ato da sua própria vontade. Tá certo? Conquanto inerente à espécie humana, é lógico, né, conforme já dissemos, semelhante faculdades está longe de existir em todos no mesmo grau. Essa faculdade é somente em espécie humana, tá? Animais podem perceber a espiritualidade, animais veem a espiritualidade, podem perceber a espiritualidade, mas eles não podem servir de médium. Né? Você não vai ver um cachorro e falar assim, o dono, ó, tem um espírito ali, ele só vai latir, né? Ou então ele vai correr, que nem tem aqueles cavalos que pulam, você não sabe do que, ou ele pressente, não sei o que, então ele está sentindo. Então ele tem o que? Sensibilidade, ele vai sentir, mas ele não vai ser o que? O médium. Médium é apenas aquele que faz o intercâmbio, certo? Então, vamos lá? Ok. Porém, se poucas pessoas... Aperta ali. Ele vai chegar mais perto. Eu estou meio cego. Aí. Bom, porém, se poucas pessoas, há quem seja absolutamente nula, quer dizer, há poucas pessoas, né, que não tem nenhuma mediunidade. Poucas pessoas, né? Então, porém, se poucas pessoas, há quem ela seja absolutamente nula, mais rara ainda são as pessoas, são as capazes de produzir grandes efeitos, tais como a suspensão de corpo pesado, translação aérea e, sobretudo, as aparições. Olha só o que Kardec está falando. Todas as pessoas são médiums? Não. Raro, muito poucas pessoas que não têm nenhum resquício de mediunidade. Muito raro. E o que ele está falando aqui? Que mais raro ainda de não ter mediunidade, mais raro ainda é de encontrar um médium que faça absolutamente de produzir esses efeitos de livros, de copos caindo, tudo mais. Tá? Acontece, mas é raro. Tá certo? Então, está bem claro isso. Kardec é claro com isso. Nem todas as pessoas são médiums. Podemos falar que todas são, porque a maioria, a grande maioria, tem alguma coisa. Muito grau, quer dizer, né? Agora, produzir esses grandes efeitos é mais raro ainda. Né? Então, os efeitos mais simples são rotação de objeto. Então, você roda aqui mais fácil rodar aqui um lápis, né? Isso aí pode fazer coisas simples, né? Pancadas, então, alguma coisa na parede, algum barulho, né? Que você escuta em casa, né? Cobrador batendo lá para te cobrar alguma coisa, né? Então, levantamento desse objeto ou da sua própria substância, alguma coisa assim, né? Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Porém, proporcionarem seja a observação interessante e contribuir para a convicção de que os observem. Na realidade, dentro do Espiritismo, não há qual finalidade de você, digamos assim, rodar um lápis? Provar que a mediunidade existe? Qual a finalidade de trazer um livro daqui para lá? Provar um teste incrédulo? Um teste para ver se o cara é médio ou não. Bora, roda esse lápis aí. Antigamente, roda aí. Mediunidade existe, roda esse lápis. Roda aí, Adalberto. Você aí os parapsicólogos, né? Olha, o Padre Quevedo, não, isso aí não é, isso é a força tua mesmo. Pode ser. Porque a mediunidade tem suas etapas. O médium anímico,
com o espírito e o sem espírito. Né? Tanto é que os parapsicólogos falam assim, a mediunidade sem espírito. Né? Tudo que ocorre, aparição, né, não sei o que, fantasma, você fala com o espírito, você escreve um livro, que nem esse livro que eu estou lendo aqui, que esse aqui, ó, Evolução em 2 Mundos, que fala sobre coisas fantásticas do mundo espiritual, coisas de alto nível de parapsicologia, de ciência, onde que o nosso amigo Chico Xavier, que não tinha grau nenhum, escreveu lá. Imagine só, uma coisa de... Não tem como explicar um negócio desse. Tá certo? Então, em geral, a faculdade diminui no sentido da proporção em que se desenvolve no outro. Quer dizer, a pessoa que tem essa capacidade de mover ou de fazer aparições, ela, aos poucos, ela vai desenvolvendo outro tipo de faculdade mais útil. Né? Às vezes no passe, né? Médium, aquele médium que dá o passe, ele vai transmitir a sua força para outra pessoa. Médium de cura, médium de intuição, a pessoa vem, te dá um abraço, você sente aquele abraço diferente, né? Às vezes no falar você tem aquela sensibilidade, então é a sensação, certo? Vamos lá. Falta ali, ó. Cumpre, entretanto, ponderar que eu já passei para frente, né? Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de reproduzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais as escritas e a palavra. Então, as faculdades, esses efeitos materiais vão sendo cada vez mais raros, porque a nossa intenção aqui é o quê? A palavra, que é o médium que vai falar, né? Então o espírito vem aqui, através do médium, e vai dar o seu recado, vai falar, vai conversar. Ou então vai escrever aquelas cartas de Chico Xavier, né? Que vai escrever para a mãezinha, meu filho, estou bem, mãe, aqui, tal. Então, de efeitos mais intelectuais. Vamos lá? Bom, continuando. E temos então os médios involuntários ou naturais. São aqueles cuja influência se exerce no seu mau grado. Ele não quer. Então, um médium, outro tipo de médium, você vai e faz. Ah, isso aqui é natural. Principalmente em crianças. Né? A gente vê esses fenômenos aí que dentro de casa, né? A criancinha está brincando, de repente alguma coisa cai, alguma coisa quebra, alguma coisa se move. Então, você é inerente, o espírito está ali, usa aquele poder, usa aquela faculdade e faz aquilo lá naturalmente. Então, nenhuma consciência tem do poder que possuem. E muitas vezes, o que de anormal se passa em torno deles, não se lhes figura de modo algum extraordinário. Quer dizer, acontece, né? Quer dizer, o livro se mexe, alguma coisa passa daqui para lá, um barulho, um negocinho para eles, ó. Normal. Tá? Não estão nem aí com a coisa. Né? Então, o que é anormal, muitas vezes é anormal para nós, para eles não tem nada de extraordinário. É uma coisa normal. Espontâneo. Então, isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que têm sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. Né? Então, são muito dignos de observação esses indivíduos, e ninguém deve descuidar-se de recorrer e estudar os fatos desse gênero que lhe seguem ao conhecimento. Então, manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças muito novas. Então, muitas famílias chegam aqui à casa espírita com crianças, né? Minha filha fala com o espírito. Então, Chico Xavier falava. A professora estava na aula lá e escreveu. Quem que falou isso para você? Um homem que está aqui do meu lado. A professora deu um passo para trás, né? Quem assistiu o filme? Eu assisti. Né? Deu um passo para trás com medo, né? Falei assim, imagina, tem um homem aqui do meu lado. Você olha assim, meu Deus. Criança vê como faz. Então são o quê? Médiuns involuntários ou naturais. São naturais, é da natureza da criança. Certo? Não tinha mais nada lá? Não? Então tá.
Tá, hein? Então, tipos de médiums. Está sendo claro? Muito bom. Então, tipos de médium. Então, nós temos os médicos mecânicos. Tá? E quando atua diretamente sobre a mão. Isso estou falando da psicografia. Tá? Então, médicos mecânicos. Chico Xavier, a gente sempre dá o exemplo que ele é um médium total, né? Quer dizer, ele escrevia, ele podia pegar um lápis aqui, outra caneta aqui, escrever e ainda dar comunicação falando com o espírito. Aqui escrevia de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça. Isso aqui o que é mecânico. O espírito, ele se colocava numa disposição de servidão com a espiritualidade de uma maneira tal de que, eu acho que tá filmando a parede aí. Ai, meu Deus, caiu. Que legal. A parede não, teto. O teto. Esses vídeos nós estamos colocando na internet, esse vídeo eu acho que vai sair a parede em um bom tempo. Ai, que legal. Só O pessoal internauta que estiver aí no YouTube, infelizmente nós temos aqui, que caiu aqui, acho que foi o efeito físico, não sei. Não se assustem, nós voltamos normal agora, tá certo? As pessoas que não faltarem a aula, nós temos um canalzinho no YouTube lá, que essas aulinhas estão lá, tá certo? Não se assustem, tá bom? Vamos lá. Eu estava falando, então, dos mecânicos. Atuam diretamente sobre a mão. Quem atua? Os espíritos, tá? O espírito lhe dá uma impulsão. Vamos lá? Uma impulsão. E todo independente da vontade deste último. Quer dizer, independente da vontade do médium. Tá certo? Então, é como você pegar a mãozinha de uma criança, né, e você escrever. A criança deixa, solta, relaxa, e o espírito, então, envolve e começa a escrever mecanicamente. Tá certo? Então, esse é o médium mecânico. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium. Enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para, assim ele acaba. Isso comumente, né? Quer dizer, você está sendo, escreve, então a concentração do espírito está todo na escrita. Se o espírito quiser falar alguma coisa, ele tem que parar, escrever e daí comunicar. Também pode ser mecanicamente. Tá? Então, nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que está escrevendo. Então, mecânico. Tá? Semimecânico. Intuitivos. Tá lá. Intuitivos. Nossa, tá com pressa. Tá pensando. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium. Ou melhor, de sua alma. Porque o espírito é a alma é o espírito encarnado. Pois que por esse nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão, mas para fazer escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. Alguns livros psicografados agora, você lembra que tem alguns livros assim da Zíbia, alguma coisa assim, que fala assim, pelo espírito tal. Não é? Ultimamente, está sendo usado agora esse semimecânico por intuição. Né? Por intuição da espiritualidade. Então, nós vamos observar de que começa a sair obras agora, falando assim, com a intuição da espiritualidade. Qualquer um, você pode escrever, eu posso escrever, de repente você vai e escreve intuitivamente. Às vezes é coisa minha, do meu conhecimento, do meu próprio espírito, coisas que eu tenho de várias vidas passadas, que nós temos várias vidas passadas, sei lá se você foi professor, se foi, e de repente um espírito também vem em cooperação comigo, com você, e nós se entendemos. Então vai ser você não pode escrever assim, Emmanuel, ou André Luiz, ou não sei o quê, pelo espírito tal. Espírito tal é quando então realmente você
Agora, quando é intuitivo, é por intuição. Você não sabe se é Deus, se é do Espírito, é intuitivo. Então você fala que é intuitivo. Tá certo? Então, atua sobre a alma com o qual se identifica. Lógico que são espíritos que se identificam com você. Se não se identifica, faz. Então, e os semimecânicos? O médium puramente mecânico. O movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semicano participa de ambos desses gêneros. Ele sente a sua mão, uma impulsão, e dada. Acho que você tem que dar não? Sente a sua mão, uma impulsão dada, de mau grado seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida em que as palavras se formam. Então aí o semimecânico ele mistura o mecânico com o semimecânico. Você está escrevendo, o espírito está falando, mas você está vendo o que você está sentindo, você está participando também. Tá? E os inspirados? Vamos lá? Os inspirados é o quê? Todo aquele que, tanto no estado normal como no êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas, suas ideias pré-concebidas. Então, aquele que nós estamos falando de inspiração. Certo? Vamos lá? Agora, categoria. Complicou, né? Muita coisa, hein? Nós podíamos estar aqui. Então, por isso que vocês estão aí com a aulinha aí, né? Vocês vão levar para casa, tira cópia, vocês vão ler com calma aí. Então, categoria de efeitos. Pode-se dividir os médios em duas grandes categorias. Vamos lá. Os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos intelectuais. Como nós já demos aquela introdução, tá certo? Então, os que têm o poder de invocar fenômenos materiais ou manifestações ostensivas, né? E médios de efeitos de interação, os mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Isso aí, agora, que é o mais importante, né, dos efeitos inteligentes, que a gente nota que Chico Xavier, né, aí é um efeito inteligente, escrevendo cartas, livros e tal. E aqui, então, os fenômenos de efeito físico. Aqui, uma materialização do espírito. Chico Xavier estava ali. O médium, ele só posou para foto. O médium é aquele que está inconsciente ali. Tá certo? Onde sai o ectoplasma, e aquele ectoplasma, então, se torna um molde para, então, fazer aquele espírito se formar. Tá certo? Então, esse aí é um fenômeno raro isso. Tá certo? E aqui nós temos aqui uma tabelinha de alguns médios especiais. Está aqui, né? Porque, como está escrito aqui no livro dos médios especiais, e colocamos assim, é só médio especial. Então, muito cuidado nisso, porque isso pode influir no seu ego, né? Eu sou especial. Médio especial. Então, para efeitos físicos, não? Os tiptólogos, os motores, de translações, de suspensões, de efeitos musicais, de aparições, de transporte, noturnos, pneumáticos, curadores, excitadores. Não vou entrar em cada um desses, que senão vai demorar muito. Tá? O que nós vamos falar somente agora é do médio de transporte e os médios de efeitos musicais. Por inspiração, pode ser por inspiração, pode ser por... Tá certo? E de transporte, aquele motorista da Kombi, né? Que é o médio de transporte, né? Mas está tudo aí, depois vocês vão dar, depois vocês vejam no livro dos médios, tá certo? E esses de efeitos físicos, né? De efeitos intelectuais, temos auditivos, é lógico, né? Que escuta, né? Os falantes, por exemplo, eu sou médio falante, falo e não paro mais. Os videntes é complicado, né? Porque tem aquele médico que chega na tua casa e fala assim, eu tô vendo um negócio, não tá ruim, não tá bem, eu tô vendo que você vai pro caminho errado. Ele sempre tá vendo alguma coisa, né? Mas ele não tá vendo o que ele tá fazendo, né? Os inspirados,
pressentimento, aqueles médicos que chegam assim, eu estou pressentindo, dá até medo, né? O médico chega perto de você, eu estou pressentindo, você tem que tomar muito cuidado. Os proféticos, né? Eu acho que você não vai se dar bem nessa fábrica, é melhor você trocar de emprego. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, os proféticos, os sonambúlicos, os estáticos, os pintores, os desenhos, os músicos. Os desenhos é legal, né? Aqueles, você vê que faz aqueles desenhos mediúnicos e tal. Luiz das Paredes, né? As paredes aí, né? Os músicos, né? Ele dá uma música bacana e tal, nem é dele, né? Ele teve inspiração de alguma outra pessoa, mas ele fala, minha música é inspiradora, então ele tem que se concentrar em alguma coisa para fazer música. Tá certo? E aqui, na hora do passe, também o médium, passe e irradiação é diferente, tá? Nesse caderninho aí é para irradiação, tá? Então, nós temos aqui um caderninho, isso, esse caderninho, então, todos nós, na hora do Evangelho, quando nós falarmos o nome de cada uma dessa pessoa, nós vamos concentrar energia, e essa energia no mundo espiritual é concentrada e depois é enviada para as pessoas que precisam dentro da nossa irradiação. Por isso que é irradiação, nós vamos irradiar nossos pensamentos, vai concentrar e depois vai irradiar para as pessoas que precisam, tanto encarnada quanto desencarnada. Tá? Então, quanto mais sentimento a gente tiver, maior força elas vão conseguir perceber. Tá? Isso daqui é irradiação. Aqui fala caderninho de oração, né? Vamos orar para essa pessoa, então é irradiação. Na hora do Evangelho a gente vai ler uma página do Evangelho e depois vou fazer a irradiação. Depois eu vou dar passe em vocês. Tá? Então eu vou aplicar minha mão. Aí é o seguinte. O médium passista, ele vai usar da força, da minha força. Se eu não estiver bem, eu não vou dar passe. Se eu não estiver bem, se eu estiver com sono, vocês vão dormir. Tá? Então, na hora do passe, é para você. Na hora da irradiação, é para o teu filho, é para o teu amigo, é para a pessoa que precisa. Na hora que é para você, você tem que pensar em quem? Não é no teu... Mãe é complicado, né? Ela vai pensar no filho que está lá em casa, né? É ou não é? Né, mãe? Você está tomando passe, mas o passe não é para você, é para o teu filho. Se é para o teu filho, é caderno de irradiação. Esse é para o teu filho. Tá certo? Compreendeu? Quando é passe, eu, como passista, quando eu impor as mãos, é um Pai Nosso. Então, ora um Pai Nosso, é o tempo, esse é o tempo. Em posição na cabeça, onde que nós vamos pensar, eu e você, nós dois, no momento de um Pai Nosso somente, nós vamos pensar no nós, em nós. Nas dores que eu estou sentindo, os problemas que eu estou tendo, procurar luz, que os Espíritos nos induam nas decisões difíceis que nós vamos ter que tomar, que nos dê força, né? E paciência. Às vezes a pessoa pede mais paciência do que força, né? Porque se pede força, a gente pode acabar batendo na outra pessoa, né? É ou não é? Então, na hora do passe, é para você. Tá certo? Impor as mãos é um Pai Nosso. Então, tudo isso você tem que fazer junto, pensar em você. Uma dor aqui, um negócio aqui, diabetes, não sei o quê. Para você. Tá? Esse é especial. Para você. O passe é do passista e o espírito também. Aumentado. A força psíquica do passista e da espiritualidade. Tá? Pode ter não somente um espírito, mas pode ter vários espíritos. Pode ser
o espírito que, o meu guia espiritual que está comigo, mais um amigo teu. Não tem 5 aí? Tem 5. 2 pelo menos tem que ser amigo. Vai ajudar, então. Saber, muitas vezes você pensa que aquela dor de cabeça é por causa disso, mas não é. Então é outra causa. Por intuição, às vezes, a gente aqui na coroa, que é o